lendo a lição número 12, que tem o título A Conduta do Crente em Relação à Família. Todos acharam? O textual nos diz assim: por que deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois uma só carne? Efésios 5, 31. A verdade prática eu leio assim: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, 21 ao 33, e Efésios 6, do 1 ao 14. Vamos estar lendo em leitura expansiva. Efésios 5, do 21 ao 33. E Efésios 6, do 1 ao 4. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo a seu marido. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, mas antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também, vós, cada um que, particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, Para que viva bem e viva muito tempo sobre a terra. e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Nós vamos começar a aula lendo Efésios 5, 25. Pode? Com relação aos maridos, ame cada um sua mulher como o Messias amou a comunidade de Cristo. De fato, entregou-se a favor dela. Amém. Irmãos, através desse versículo, eu quero dividir um subtópico pedagógico com vocês.
Aqui, nesse versículo, ele está falando, marido, ame a sua esposa. Se essa frase fosse escrita por um autor clássico, certamente teria escolhido a palavra amor entre três possibilidades. Paixão sexual, e é apropriado que o marido cristão tenha um desejo contínuo pela sua esposa. E o amor filho, que expressa as afeições familiares, como o próprio marido, além de amar sua esposa, tem que amar os seus filhos, amar a sua família. Mas, no entanto, Paulo decide usar o amor apagão, um termo meigo, grego, peculiar, mas uma palavra infundida com um significado cristão único, por seu uso no Novo Testamento. Aqui o apagão, ele expressa amor desinteressado. Um amor que se compromete conscientemente a procurar o bem-estar da pessoa amada, independente do custo pessoal, ao decidir colocar o bem-estar da pessoa amada em primeiro lugar, pois isso que é o que o apagão implica. O marido voluntariamente esteja próprio interesse às necessidades da sua esposa. E, portanto, sujeita-se a ela em uma atitude de reverência cristã. O que os irmãos entendem assim sobre amor? Isso, o amor de Deus. O amor de Deus, amor ágape. Mas aqui, em relação ao casamento, que é onde começa tudo, o amor realmente, ela é a base do casamento. E é importante que nós amemos o nosso companheiro, a nossa companheira, como nós mesmos. Porque aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para o meu esposo. Então, assim, se eu me preocupo em agradar o meu esposo, se eu me preocupo em cuidar do meu esposo, o meu esposo tem o mesmo cuidado comigo, nós somos felizes. E o nosso casamento, ele é entrelaçado. Se eu tenho aquela preocupação em conversar, perguntar, saber como foi o seu dia, é que nem uma planta. Quando você planta aquela plantinha, realmente todo dia você vai regando, você conversa um pouquinho com ela, você vai tomando conta. O casamento não é aquele negócio que quando você está namorando, você tem todo o tempo do mundo para aquela pessoa. Só que muitas das vezes, depois, quando você casa, você não tem esse mesmo. E nós temos que estar nos policiando para estar entrelaçando esse laço, fortalecendo. E muitas das vezes a gente começa ali já, a partir do momento que a gente casa, a gente começa a entrar em outros papéis. E a gente vai estar entrando um pouquinho nisso. A família é a principal instituição planejada por Deus. O relacionamento familiar é um projeto divino que tem a responsabilidade de glorificar a Deus e transmitir à sociedade o padrão moral e espiritual da família, fundamentada na palavra de Deus. Para tanto, a Bíblia ressalta o papel dos pais e dos filhos e do seio familiar. Tais papéis devem ser exercidos em obediência à palavra divina, a fim de que a família mantenha a comunhão e a convivência de forma harmoniosa. A introdução eu leio assim. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha um papel diferente. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Irmãos, como bem sabemos, o livro de Gênesis fala ali nos contos, nos relata, que
O Senhor, após criar todas as coisas, ele instituiu a primeira família, Adão e Eva. E ali o Senhor fez o casal. O Senhor fez macho e fez fêmea. Hoje em dia, a sociedade tenta nos colocar outros tipos de família. Mas bem sabemos que esse tipo de família não foi instituído pelo Senhor. O Senhor fez o homem e fez a mulher. O Senhor fez o homem e fez a mulher, que fizesse assim a família cristã. Desculpa, gente. Eu vou aqui nervosa. O Senhor fez o homem e a mulher, macho e fêmea, e dali que se principiou todas as famílias da face da terra. E ali o Senhor fez vários papéis. Hoje nós temos a conduta do marido. O marido, ele ficou como o líder da família. Para a gente entender melhor, irmão, vamos ler o tópico 1, a conduta do crente como marido. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e eleva aos mais altos patamares a comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Nesse tópico, estudaremos a analogia referente ao marido. O papel do marido como liderar a família. Na Bíblia, a ordem de autoridade e é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. A relação dentro do lar é explícita na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Amém até aqui? Irmãos, aqui ele fala, a relação entre a cabeça, que a relação entre, dentro do lar, explícita a palavra, o marido é a cabeça da mulher. Aqui, o que a irmã Sidney, o que a irmã entende? Como o homem sendo a cabeça da mulher? Como em primeiro lugar. Mas isso impede a gente de opinar? Não. Mas ali vai saber, o homem e a mulher, eles não estão conversando, então está na concordância. Mas ali cabe que o Senhor vai estar revelando para ele o direcionamento. Mas ali nós vamos estar trabalhando em comunhão. Antigamente, a gente se via muito, nas famílias mais antigas, que aquilo que o marido falava era lei, tudo aquilo que ele falava era imposto, e a família inteira tinha que fazer do jeito que ele estava falando. Não importa se ele estava indo para o caminho certo, se ele estava indo para o caminho errado. A palavra dele tinha que ser conforme ele estava falando, porque ele, como líder da família, como líder da casa, se colocava nesse ponto que tudo aquilo que ele falava deveria ser seguido conforme a sua palavra. Hoje, através de Jesus Cristo, nós cristãos temos o poder, as mulheres têm o poder de estar conversando, estarmos falando, mas nós temos também que estar com o nosso papel assim de estarmos entendendo, opinando, mas respeitando a opinião do nosso marido. Que nem tem muitos lares que a gente vê que as pessoas até brincam, né? Quem é que manda em casa? É o marido ou é a mulher? É só a mulher que manda em casa? E no meio nossos cristãos, a gente não tem que ter isso, quem manda. Deus direciona o nosso lar e através do marido, né, na concordância, Deus utiliza ele para estar mostrando os caminhos. É bem assim, Fernando.
Ele mostra o modelo do relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa e o seu modo como Cristo liderava a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Então, aqui o marido ele ficou com a incumbência dele liderar a sua família, liderar a sua casa. Mas essa liderança tem que ser do mesmo jeito que o Senhor Jesus liderou aqui quando ele estava na terra. Se os irmãos forem observar, Jesus não mostra Jesus maltratando as pessoas. Mesmo aquelas pessoas que se encontravam aflitas, se encontravam com problemas, ele pegava, cuidava, falava. Muitas das vezes, ele usava, às vezes, uma palavra firme, uma palavra forte, que muitas das vezes a gente podia falar que falava meio agressivo, mas porque tem momentos na nossa vida que o pai, o homem da casa, ele tem que saber como falar. Tem hora que você tem que usar uma palavra mansa, tem uma hora que você tem que ser mais rígido, tem horas que você precisa puxar mais cabeça, como falam as pessoas, né? As rédeas. Então, o pai tem que ter a sabedoria. O marido tem que ter a sabedoria na hora de estar falando com a sua esposa, na hora de estar conduzindo a sua família. Então, é importante que ele esteja sempre em oração e pedindo direcionamento ao Senhor para conduzir a sua família. Conduzir a sua família dentro do regime cristão, dentro do regime aquilo que o Senhor deseja para nossas vidas. Hoje em dia, irmãos, o mundo ele tem levantado muitos movimentos, como o movimento feminista e o movimento neomarxista, que consideram o modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso nas Escrituras, o modelo cristão está fundado, no amor e no respeito mútuo. Hoje em dia, irmão, esse movimento aqui feminicista, muitas das vezes, quando a gente vê, infelizmente, em muitos lares, tem esse negócio que tem que ser do jeito que a minha mulher quer, tem que posso dizer, movimento. E mesmo naquele tempo lá, o pai olhava para mim e sabia que eu tinha minha época, eu olhava para mim e sabia A gente vai chegar lá. Posso responder a imagem aqui? Não, pode. Homem, provedor, mulher, administrador. Posso ser o que eu sinto? Combina. Falar com o salmista disso, não cumpriu lá. Não sei como definir o primeiro amor, mas posso sentir. Para mim, é a alegria da salvação do salmista que temia perder. Sim, uma alegria que nos impulsiona a declarar toda essa afeição a Deus. O primeiro amor é uma alegria que nos iniciou. Deus fala que os Efésios vivessem nas religiões celestiais em Jesus Cristo. E também a disposição que leva o obreiro a semear num misto de lágrimas e júbilo a preciosa semente da vida. Para mim, é um amor. Ele não tem cor, não tem sabor. É uma coisa para mim sobrenatural. Porque o ser humano tem que saber uma coisa. Eu vou falar em dois sentidos: natural e sobrenatural. No sentido físico e espiritual. Isso eu vivo até hoje. Casado há 40 anos com massa, né? Quando eu conheci minha esposa com 16 anos, ela era rainha, modelo. Hoje, né? 60 e poucos anos, passou a chegada, né? Mas eu vejo ela a mesma coisa ainda. Né? Sempre a mesma coisa. Eu vejo ela com o tempo. Então, como é maçom, cabeleireiro, eu faço cabeleireiro para ela, manicure, roupa, eu vou para tudo que eu trabalho com você,
Então, eu vejo ela totalmente ao inverso de hoje. Entende? Então, hoje, o cristão tem que saber de uma coisa. Saber o que ele vive hoje, se é natural ou sobrenatural. Entende? E quando você fala a palavra roxa, ela tem várias definições. Tem a água, isso que é. Você vê qual fase o ser humano vive de amor. Hoje as pessoas vivem e aparecem inovações. É só inovar. Aí o casei agora 2 anos, o seguinte, aqui, se ela mudar a cara, eu vou lá e caso o outro. Então o ser humano está vendo hoje inovações. Ele está se inovando cada vez mais. Assim também as religiões. Pode, vocês não deixam mentir. Somente eu vou falar. Você inovando, criando alguma coisa para atrair alguma coisa. Criando alguma coisa para atrair alguma coisa. Aprender o pessoal também. Você entendeu como é? Então o ser humano não está buscando. Ele quer, por exemplo, ele quer que você faça um prato para ele e leva para ele para colocar na boca dele. Mas ele não quer que coloque. Não quer. Vou soltar, desculpa, só. Não, obrigado. Eu, na verdade, mas eu gosto de interagir. Geralmente, quando a gente só está lá só as mulheradas, a gente só interage. Não, tem que soltar, tem que soltar. Mas é bem como o irmão falou. Hoje em dia, é assim, muitos dos maridos, posicionou bem, muitos dos maridos, eles se veem muitas das vezes, devido eu sou o marido, eu sou o provedor, e quando muitas das vezes está em casa, não quer sentar, e a mulher tem que levar o prato e praticamente só falta dar na boca, como o irmão posicionou. Apesar de, hoje em dia, realmente está se mudando a visão, porque com esses movimentos que estão, muitas coisas também que está chamando a consciência que antigamente a mulher não trabalhava. A vida dela todinha antigamente era para o marido, para a família e para o lar. E hoje em dia, devido à situação que anda o mundo, só o salário de um não dá. Não dá para você sobreviver. Muitas pessoas pagam aluguel. E houve a necessidade da mulher que está trabalhando para ajudar o marido. E devido a trabalhar fora e trabalhar em casa, muitos também se houve a necessidade que o marido começasse a ajudá-las em muitas coisas. E por isso que desse desacordo, principalmente com quem não é dentro da igreja, há muitas brigas porque você não me ajuda, você só bagunça, eu trabalho fora para te ajudar, eu trabalho dentro. E há muitas discordâncias, há muitas brigas, irmão. Hoje em dia, é que nem o irmão falou aqui, há muitos índices de divórcio, porque as pessoas não têm mais paciência. As pessoas elas não querem regar o amor, eu não quero passar dificuldade com você, eu não quero. Você, quando você casa, você fala na doença, na pobreza. Para muitas famílias hoje, isso não existe. Eu acho que é por isso que muitos nem casam na igreja já para não fazer o voto, só juntos os tratos, como falam as pessoas, porque no momento de dificuldade, no momento de doença, no momento assim que às vezes de desemprego, já vi famílias já se separarem porque o marido não consegue arrumar emprego, porque a mulher não ajuda, não tem mais aquilo de você pegar e você falar, não, a gente vai passar por isso, a gente vai se dar bem, a gente vai depois tá dando a volta por cima. Professor, porque uma coisa interessante, olha, lá 1000 anos atrás, eu falei assim, por 1000 anos, né? A amnésia do amor. Estamos vivendo hoje isso aí. O que é amnésia? Esquecimento. A senhora vê, lá do outro lado do mundo, escreveu isso para nós. E hoje estamos vivendo o dobro disso hoje. Tanto no sentido vou falar da humanidade em geral, global. Cristão, católico, tudo. Está vivendo a amnésia do amor, esquecimento do amor. Então, a partir do que você esquece do seu primeiro amor, que é seu esposo, você só vai para casa besteira. Entende? Hoje você está fazendo eu matei por amor. Pera, mas que amor é que você matou? Isso é uma pergunta. Que amor é isso que eu matei a minha esposa? Porque Jesus mesmo morreu por nós, não matou a gente. Gente, pelo amor de Deus, gente, mesmo. Esses dias aí, com uns 2 meses, eu fui no casamento do filho de amigo meu, e é o seguinte, dentro de um ano já começaram a quebrar pau, já começaram a roubar nada. Aí,
vai querer falar comigo, fala, deixa comigo esses dois. Depois vou minha casa, você tem que ser engraçado por mim. Poxa vida, vocês nasceram criados juntos, desde um casal lindo, um casal modelo, vocês dois, e agora está um horror danado de vocês. O que está acontecendo? Eu não sei se eu amo minha esposa, e você? Eu também amo ele. Vou falar o que está escrevendo você, vou falar o que está escrevendo. As suas atitudes. Muda suas atitudes que sua amor cresce. Isso em nós, fala nós. Enquanto nós não mudarmos certas atitudes, tudo vai se destruir. Eu baseio na minha pessoa. E outra coisa, o ser humano na face da Terra, ele tem que viver de renovações. Eu cada dia me renovo. Eu dormi, acordei, tomando banho, eu quero voltar. Hoje é outro dia para mim. É um outro dia para minha esposa. É um outro dia para o meu amor. Né? O amor não tem que estar para amanhã. Né? Eu estou para hoje. Eu não sei o que é amanhã. Né? Então, gente, muito bom hoje a doutrina. Quando você fala nas igrejas, muitas igrejas não estão mais na doutrina bíblica, no estudo. Então, não tem como você crescer alguém. Porque o intuito hoje do cristianismo não é 3 coisas só tem que ter 4 problema dele. Olha, doutrina, oração, congregação. Para mim, essas 3 coisas não mais nada. É assim que eu vivo hoje. Não sei os outros. Solta, professor, solta. Senão eu vou ficar falando. A senhora vai expulsar? Não vou expulsar, não. Com vontade. Irmãos, entrando um pouco no que o irmão falou, mas hoje em dia, quando nós casamos, a gente passa realmente as discussões, tem um pouquinho de briga, porque acontece o quê? Quando você está na sua casa ainda, está com seus pais, você tem os seus hábitos e você tem seus costumes. E o seu marido também. E quando vocês vão morar juntos, há um choque de conhecimento, porque vocês vão ter que aprender a conviver um com o outro. Como a Bíblia diz, o mandamento que fala que o homem tem que largar a sua família e se tornar uma só carne. Tanto o homem quanto a mulher. E quando ali você institui a sua família, quando vocês estão ali formando uma família só, e ali começa a crescer, ali você tem que começar a ter respeito mútuo. O marido, ele é o provedor. Hoje em dia, a mulher é provedora também, de uma certa forma, mas o marido principal, e a administradora, porque ela que vê o que tem que comprar, ela que toma conta das coisas da casa, ela que toma conta dos filhos, ela que vê a necessidade da família. Porém, hoje em dia, a gente tem que ter essa consciência que as necessidades da família ela tem que ser conversada com o marido. Eu não posso tomar decisões sem falar com ele primeiro, que muitas das vezes você vê muitas mulheres fazendo isso e depois dá aquele choque, porque o marido fala, não era para ter feito isso. Nós somos uma só carne, nós temos que estar sempre em acordo, sempre em concordância. Não somente nas coisas da casa, mas também como na educação dos nossos filhos. Tudo tem que ser concordado. No tópico 2, a conduta do crente como esposa. Aí eles nos relatam sobre o conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados às esposas e aos maridos, aos filhos e aos pais, dos servos e dos seus senhores. No caso da esposa, a submissão deve ser assim, como a igreja está sujeita a Cristo. Por isso, aqui que se trata a sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e grata aceitação por amor, cuidado do marido. Por isso, nada há de depressivo nesta conduta, pois relata o alto nível do relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Irmãos, aqui
Deixa eu só ler um pouquinho mais abaixo, que eu abraço tudo. Na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram a posição digna igual aos homens. Aqui, irmão. Essa parte que eu queria fazer com os irmãos. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram uma posição digna igual ao homem. Então, assim, você vê que os judaicos ocupavam uma posição secundária, segundo ponto. Para outros povos inferiores, eram até tratadas como escravos. Então, hoje, quando Cristo fala assim que a mulher tem que ser submissa ao marido, não está falando que nós temos que ser tipo escravos. Toma comida aqui. Não que você não vai cuidar do seu esposo, mas deixa eu ver um exemplo aqui. Deixa eu ver quem é casado há muito tempo pode me dar um exemplo. Ele acho que eu de você, né, Zé? Que você está de tempo casado. Só. Exemplo assim. Olha, antigamente, assim, o pessoal falava que a esposa tinha que ser sujeita ao marido, então tudo que o marido pedia, ela tinha que fazer tudo. E nem vai tomar banho, já toma aqui a toalha na porta do banheiro, ó, o chinelinho aqui, tudo aqui, o marido não fazia nada. Uma coisa que eu estava vendo o cara lá fazer um peixe, né? E aí, Nem queria botar o vinho. chamava de sujeitão. Primeiro, Sujeita, a função seria isso. A palavra expressa, porque o Senhor nos colocou na mesma posição de igual. Hoje eu tenho que cuidar do meu marido, eu tenho que fazer as coisas por amor. dia 27, A mulher representaria a igreja. Então, nós fazemos as coisas dia 29, e a para adorar o meu Senhor. Aí eles dizem que ligam. Eu vou cuidar do meu esposo por amor a ele. Alguém tem alguma falta para dizer nisso? Cid? Daqui, o microfone está aberto, esse povo está ouvindo tudo. Jesus, me ajuda aqui. Então, Elas têm dívida hoje, elas falam. muitas pessoas, muitas pessoas, acham que submissão é escravidão. Você tem que fazer isso aqui e isso aqui. A partir do momento que o ser humano se domina autoritário, a tendência dele é quebrar a cara, em todo lugar. Então, tudo que você entra em concordância e diálogo, vai longe. E devido ao meu tempo, graças a Deus, a minha idade, eu nunca tive isso comigo. Tudo que eu fiz, eu sempre fiz de satisfações. Independente de errado ou certo. Se ela gostou, não aceitou, não é problema dela. Eu assumi aquilo que eu fiz, eu queria. E graças a Deus, Deus me deu esse tempo todo, 3 filhos, eu também criei esse ritmo. E nunca querer ser, eu sou, e o fato aconteça, eu sou o melhor. O melhor é sempre aquilo que está em cima. Não somos nada. Mas a palavra amor, agora muito livro de Cantares, ele Salomão aborda muito isso lá, e às vezes eu falo com alguns amigos, então, queria ter que dar uma lida lá. Aquilo é uma educação como o amor de hoje, entre o homem e a mulher. E vou dizer para o senhor uma coisa, isso aconteceu no ano passado, no estudo de família, e eu cheguei com um casal, mas essa casal. Totalmente não tem ninguém que assim, todo mundo aqui adora. E falei, não, vem cá, camarada, quantos você casado? Há 15 anos. Pô, legal, eu quero bater os dois. Casado. Mas vem cá, me responda uma coisa, quantos dias tem o mês do ano? Pô, 30 dias, legal, tá bom. Aí eu perguntei o segredo para ele. Quantos dias a esposa está disponível para você no sentido íntimo? Falou, 30 dias. Parabéns para você, camarada. Parabéns para você. Então, é bacana quando você se informa. Se você se informa, procura conhecimento, tem toda aquela, o ser humano que procura conhecimento, ele cresce.
Sentido espiritual, não sentido físico, que é comprometibilidade. Sentido espiritual. Esse que o nosso Criador quer. Entende? E é o Paulo lá, o Paulo em Efésios. A igreja bombando, Deus aí foi demandando. E hoje não é diferente. Continua, professor. E a base do casamento, irmão, assim, é que nem o irmão está falando, a gente precisa estar doando tempo e estar cuidando um do outro. É que nem tá, o homem ele tem que amar a esposa como ele ama o próprio corpo. Hoje você vê muitas pessoas cuidando da saúde, ele está preocupado com o físico dele. Mas da mesma forma que eu me preocupo comigo, eu tenho que me preocupar com a minha esposa. E a minha esposa, a mesma coisa. Eu estou preocupada com o meu cabelo, estou preocupada com o que eu vou vestir, ao mesmo tempo eu tenho que estar preocupada com o meu marido. É uma preocupação mútua. Porque se o meu esposo estiver bem, eu vou estar bem. Se você estiver bem, ele vai estar bem. Porque é uma só carne. Eu falo por mim mesmo. Quando o Renildo está doente, misericórdia, me desestabiliza. Nós erramos muito porque nós esquecemos que isso é um ministério, né? E eu tenho que cuidar da minha esposa diante de Deus, minha esposa tem que cuidar de mim diante de Deus, né? Porque tudo isso nos trará Deus no livro do dia. Então, o meu casamento eu não vivo porque eu quero ser feliz. Né? Eu vivo o meu casamento para fazer o outro feliz, porque foi isso que Deus ensinou. Né? Como a irmã fez a citação da palavra, a palavra amar é dar. Né? Amar não é receber. Amar é entrega. Né? E foi justamente o que Jesus fez. Então, quando eu não entendo o princípio de ministério, né, o que eu tenho que cumprir, o que eu tenho que executar diante de Deus, eu vou fazer totalmente tudo errado. E é o que muitas pessoas estão fazendo hoje. Você vê que hoje em dia as pessoas casam, mas as pessoas não têm essa preocupação. A minha preocupação é eu ser feliz, não fazer o meu companheiro feliz. Eu não estou preocupada se quem está do meu lado está feliz. O importante é que eu estou feliz. E isso é um pensamento muito errado, porque como o professor Kleber disse, a gente tem que estar preocupado com o nosso corpo. Porque nós vamos dar conta realmente disso. E aqui em Coríntios 13, do 4 ao 7, fala na base do amor. Pode ler? Pode ler. 13, 4, a caridade sofrida é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, mas não busca seus interesses, não se irrita, não suporta mal, não fala com a injustiça, mas fala com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É isso mesmo, cara? Perfeito. E outra coisa, irmãos, assim também, além do cuidar, que eu tenho que cuidar um do outro, a gente também tem que ter uma certa vigilância que eu tenho que ter consciência que eu tenho que incentivar também meu outro. Não é só assim, eu cuido dele, cuidando de roupa, cuidando de... Não. Você tem que incentivar, você tem que apoiar em todas as áreas no crescimento. Se aquilo não foi legal, é tudo conversado. Hoje em dia a gente vê muito também esposas falando mal do seu marido, não apoiando o seu ministério. Muitos maridos também que não apoiam o ministério da sua esposa. Isso acontece o quê? Se você não apoia, se você não trabalha na comunhão, se você mesmo fica defamando o seu esposo, ou vice-versa, você está ali destruindo aquilo que você se comprometeu perante ao Senhor para que venha dar frutos. Se eu me amo a mim mesmo, eu vou sair por aí falando mal de mim? Eu não vou falar. E por que eu vou falar mal do meu marido? Eu estou chateada porque isso e aquilo, então eu vou ali, descarrego, não vejo para que eu estou descarregando, e falo mal do meu marido. Perante ao Senhor, isso é certo?
Ou ao contrário, ele vai lá e fala mal de mim. Ai, Marcelo, isso foi um momento de escape, que você estava no momento de briga, aconteceu. Irmão, são nessas pequenas coisas que você fica olhando, porque às vezes, dependendo de quem você falou, aquilo se espalhou. Então, você está manchando a imagem do seu esposo. E mais para frente, isso, mais para frente, querendo ou não querendo, isso muitas das vezes provoca feridas. Vai destruindo ali um pouco a comunhão do relacionamento. A confiança, porque ele vai pensar duas vezes e começar a falar alguma coisa para você. Ou então, às vezes, fica chateado, fica carregando mágoas, porque você falou palavras. Às vezes você fala palavras de alta confiança, vai que você consegue, você fala, não, sou infeliz, você coloca a pessoa mais para baixo, você vai implantando aquilo dentro dele, ou dentro dela. Nós sempre temos que apoiar e fazer o seu cônjuge também, não só por fora, mas por dentro. Mostrar para ele aquilo que ele é capaz, fazer ele olhar as coisas também com uma outra visão. Não impor a sua visão, mas fazer ele ver outros olhares, outros métodos de se ver. Porque uma aula que a gente estava, né? Você falou sobre um acidente que teve na rua e 3 pessoas estavam vendo. E se você fosse perguntar, cada um relataria de uma forma diferente. Por isso que é o bom da conversa no meio do casamento cristão, porque ali vocês vão pegar o problema e cada um coloca o seu ponto de vista. Mas, irmãos, é extremamente importante que nós tenhamos vigilância naquilo que a gente fala. Principalmente para aquela pessoa que a gente ama, porque assim, eu me amo, eu não vou falar nada que me magoe. Eu não posso falar nada que magoe meu esposo. E quando ele acha que não vai conseguir, eu tenho que fazer ele ver que ele vai conseguir. Por quê, irmãos? O ser humano ele não é limitado. Tudo aquilo que você quer, você pode fazer. Porque abaixo de Deus, Deus nos capacita para fazer a sua vontade. Mas eu preciso olhar para o meu esposo realmente como metade de mim. O fato de submissão não é o fato de eu querer ser escravo, que meu irmão falou. Não é questão de ser escravo. Mas é questão de eu ver o meu papel como esposa e estar ali ajudando e auxiliando ele. Como essa questão aí da submissão, né? Nós temos aí a palavra missão e sub. Né? Então, a missão é aquilo que precisa ser executado, ou seja, no casamento existe uma missão. Né? A esposa, com o sentido de submissão, ela está ao lado, conforme a proposta de Gênesis capítulo 2, né, que o Senhor colocou a mulher como ajudadora, né? Então ela está junto na missão. Então a palavra submissão não é estar abaixo, mas sim partilhando da mesma missão. Ou seja, estamos juntos no mesmo propósito, no mesmo tempo, para o crescimento familiar. é vero. É vero. Irmãos, alguém tem mais alguma coisa para estar adicionando? Você está falando uma coisa, isso é da cabeça no pé. Exatamente. Deus atira do lado. Irmão Nelson não tem nada para contribuir, está tão quieto, com todo tempo de casado. Está quietinho. Você não ouviu? O senhor falou, a submissão, Tiago agora não disse, Salomão, né? Qual o significado da palavra submissão? Vai de raça também, lá no 20 também. Isso tudo é muito bom. Isso daí. Vamos entrar no tópico 3, que é a conduta do crente como filho. 3. A responsabilidade dos pais. Bom, irmãos, nesse tópico, os pais vão dar uma força, né? Para não ser agraciado. Mas o pouco que
Uma das coisas que eu acho mais bonito na Bíblia, assim, quando a mãe de Sansão, quando o anjo chega para a mãe de Sansão, você lembra onde está? Quando o anjo aparece para a mãe de Sansão e fala para ela que ela ia gerar um filho. Aí ela vai lá e fala para o marido. Aí depois ela e o marido vão lá para falar com aquele anjo. E quando... O que me chama a atenção, irmão, aqui nessa mensagem, é a preocupação dela de como ela criaria o seu filho. Juízes 13. Pode ler, cara, pra gente ver. Versículo de número 2. Havia um homem de Zorá, do clã da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua esposa não podia gerar filho. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe anunciou: vais estéril e não tiveste filho. Contudo, conceberás e darás à luz a um filho. Portanto, de agora em diante, toma cuidado. Não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhum alimento considerado impuro e proibido. Portanto, ficarás grávida e terás um filho, e ele terá cabelo longo, portanto, sobre a cabeça dele não se passará navalha, pois o teu filho será consagrado a Deus, como nazireu, desde o dia do nascimento. Ele iniciará o processo de livramento de Israel do jugo dos filisteus. Em seguida, a mulher foi contar ao seu marido e disse: um homem de Deus me falou. Um homem que tinha a aparência de um anjo de Deus. Tal era o seu poder e majestade. Não lhe perguntei de onde vinha, tampouco nem me revelou o seu nome. Mas ele prometeu: conceberás e darás à luz a um filho. De hoje em diante não bebas vinho, nem bebida fermentada, e não comas nenhuma coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até a sua morte. Amém. Irmãos, aqui ela demonstra bem a preocupação com como ela ia cuidar desse filho. Ela era estéril e ela tinha sede. E ali Deus falou para ela que ia dar um filho para ela. Mas mediante aquela alegria, a preocupação maior dela é de como ela criaria o seu filho. E nós temos que trazer essa preocupação hoje, para os dias de hoje, de como nós vamos estar criando nossos filhos. Porque os nossos filhos são bênção do Senhor e eles têm que ser criados no caminho do Senhor. Quando eu digo no caminho, porque nem eu aprendi, é juntamente com o pai e com a mãe. Então, você vai ensinar o seu filho no caminho que ele vai ter que andar. Não é dizer para o seu filho, ó, você vai para a igreja e você fica em casa. Olha, não faz isso, que isso não agrada o Senhor, mas eu faço. Não, você vai ensinar no caminho. É assim que Jesus nos ensinou e é assim que nós iremos fazer. É que não, o meu cunhado estava falando que alguns anos atrás, só de olhar, ele sabia o que o pai dele queria dizer. E hoje em dia mudou muito a educação, que hoje em dia você não pode corrigir. Irmãos, você pode e deve, porque a palavra ensina que a gente deve corrigir nossos filhos. Mas hoje em dia nós temos que saber como corrigir, como conversar, como falar. Não é? Muitas das vezes o filho faz algo errado, você chama atenção e repreende, demora 5 minutos, você já está fazendo aquilo que o seu filho queria. Você tem que pedir sabedoria ao Senhor e conduzir o seu filho no caminho que ele tem que andar. Não deixar ele andar pelas suas próprias palavras, pelos seus próprios andares e falar: Deus cuida. Deus não cuida. Deus botou a incumbência, confiou a incumbência para você, mãe, para você, pai, cuidar. A escola ensina. A escola vai ensinar, mas eu também vou ensinar. Eu não vou entregar o meu filho para a escola.
Os irmãos já perceberam o que o mundo está ensinando hoje? O que o mundo está ensinando hoje não é aquilo que o Senhor tem para nós. Nós somos peregrinos e estamos de passagem. A escola ensina muita coisa assim que não faz parte do nosso meio. Cabe a mim e a você dizer que é errado. Por exemplo, o carnaval. Carnaval é uma festa da carne. O seu filho já perguntou para você o que é o carnaval? Você disse para o seu filho o que é o carnaval perante aos olhos do Senhor? Cabe a mim e a você dizer. A escola vai dizer para a criança o que o mundo está dizendo. Mas cabe você, como uma mulher cristã, um pai cristão, falar para o seu filho aquilo que está dentro da Bíblia. A Bíblia, quem vai ensinar para o seu filho, não é o pastor, não é a professora da escola. Quem tem que ensinar a palavra para o seu filho é você. Você é responsável pelo ensinamento do seu filho. Isso, perfeita palavra. O princípio é você que ensina. E não é somente o que está na Bíblia. Você vai ensinar o seu filho que quando ele está andando na rua e jogar um papel no chão, é errado. Que aquilo não agrada a Deus. Que aquilo pode provocar uma enchente e prejudicar algumas pessoas. E o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. A Bíblia ensina que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, eu tenho que pensar num pequeno ato que eu faço, eu posso prejudicar uma outra pessoa. É eu que tenho que ensinar para o meu filho que se ele pegar o lápis emprestado do coleguinha e não devolver, é errado. É eu que tenho que dar essas bases. Como o professor falou, eu vou dar conta disso para o Senhor. É um ministério. Eu vou dar conta daquilo que eu não ensinei. Porém, se eu ensinar e ele fizer errado, é ele com Deus. Mas a minha parte de mãe, eu fiz. Eu tenho que ensinar no caminho. Não adianta eu falar para o meu filho, e se ele pegar um lápis, ele tem que devolver, e eu venho aqui, pego a caneta do irmão Cleber e não devolvo, a criança vai olhar. E muitas das vezes, no momento em que você está conversando com o seu esposo, você tem que prestar atenção naquilo que você conversa. Aquilo que você fala. Porque se o seu filho vê você falando mal de um irmão dentro da igreja, ele vai levar aqui, ele vai fazer também, ele vai falar. É que nem eu estava na igreja que eu congregava antigamente, o menino ficou encarando, foi o relato que o meu pastor estava falando, o menino ficou encarando, a criança ficou encarando o outro pastor, e ficava olhando de um lado, ficava olhando do outro. E aquilo incomodou o pastor, e o pastor perguntou para o menino, o que você tanto olha? Não, é que minha mãe falou que você tem duas caras, eu estou procurando a outra. Mas do que, gente? Ele ouviu os pais dizer. Os pais falaram de linguagem, falaram figura de linguagem, foi aquilo. Criança, aquilo que vê, ela imita. E ela fala, ela não vai pensar duas vezes se é certo ou se é errado. Ela vai falar, ela vai repetir. A criança, ela está ali para aprender. Se você ensinar para o seu filho no caminho, se você passar para ele os preceitos, ele não vai se perder. E se por acaso ele vinha se perder, ele vai saber qual o caminho de volta. Se o Senhor permite. Mas é muito importante que pais venham orar pedindo para o Senhor sabedoria. Como você conduzir? Eu lembro que quando o irmão estava aqui, o irmão Bruno estava falando, que quando a filha dele chegou em casa, perguntando para ele se ela era menina ou se ele era menino. Porque na creche tinha perguntado isso para ele, ela não sabia responder. É isso, coisas piores que nossos filhos vão enfrentar. Eu posso pegar e deixar a minha filha na frente da televisão, na frente de um computador, para a escola, ensinar para ela e confiar naquilo que ela está sendo ensinada. Eu sei que é muito puxado, é trabalhar fora, trabalhar em casa, mas nós temos que ter um tempo para os nossos filhos. Nós temos que guiá-los e mostrar para ele a perspectiva daquilo que Deus quer para a gente dentro da palavra. Professor, hoje vocês têm filhos jovens, tem que estar muito ligeiro hoje com a tecnologia. Né? A tecnologia está distanciando o ser humano do outro. Né? E muitas pessoas não percebem. Ah, não, eu sou pastor, não. Pastor, eu vou virar para o salão. Aí que é engano. É aí que eu engano. Então, gente, sim, é bom, acho que tem que tomar. Mas ela
Certo? Está destruindo. Está destruindo. O que acontece também, não. Hoje em dia, nós estamos na era tecnológica. Tem que permitir que a criança mexa. Só que tem uma coisa. Eu tenho que instruir primeiro. Eu tenho que instruir, eu tenho que limitar, eu tenho que dizer que tempo que você tem que ficar. Porque realmente ficar toda hora no computador faz mal. Eu fui colocar meu filho na babá eletrônica, que é um computador, que é uma televisão, que é um tablet, eu estou prejudicando meu filho, eu estou pegando e aí eu cano. Eu não estou desenvolvendo outras coisas nele. Para isso, eu sempre preciso estar buscando assim, para que o Senhor venha me orientar, para que o Senhor venha me dar palavras sábias e claras para pegar e estar ensinando meu filho, para estar orientando. Eu preciso saber o que está acontecendo no mundo, ao meu redor, para poder orientá-lo, para que ele não possa pegar ele e largar ele, a Deus dará, falar, Deus guarda, eu não preparei, eu não cuidei, e depois eu chorar, porque o mundo levou. E é importante que os nossos filhos eles estejam arrigados no que a palavra diz, para que eles venham conseguir estar firmes, constantes, se desviarem do caminho do mal. E eu não posso cobrar aquilo que eu não ensinei. Não tem como. Não tem como você cobrar aquilo que você não passou. E você não pode jogar essa responsabilidade para cima do pastor, para cima dos coleguinhas, para cima do professor. Essa incumbência foi comigo pelo que eu não mas isso daí é desde o Éden. É desde o Éden. Cidadão, se você vier, se você fez, ele pode dar tempo para você fazer mais nossa, se for para o mundo ainda está bom, eu amo muito. Eu vejo criança, mocinha, rapazinho, 13, 14 anos, ali com caixinha, embaixo de desse tamanho. Falou, meu pai. Cadê o pai desse sujeito, desse filho? Mas isso aí, se fica no ar, procurando resposta, você não encontra resposta. Não encontra. Os pais não são presentes. E aí, muitas das vezes, você vê muitos pais pecando porque eu me sinto culpada, porque eu trabalho direto, porque eu não tenho tempo. Então, eu dou tudo aquilo que meu filho quer. Que a gente chama da geração menina. Eu dou tudo aquilo que meu filho quer. E aí, depois, o meu filho cresce. E meu filho não está estruturado para aguentar um não, uma decepção. Não tem limites. Aí ele vai com uma vaga de emprego, não consegue. Vai ver outro, não consegue. Já entra com depressão, porque eles não estão hábitos. Não pode. Eles não estão acostumados a encontrar barreiras. Por quê? Porque na sua casa, eles vão ter feito no mais tempo. Eu quero isso. Eu não posso, mas eu te dou. Sendo que muitas das vezes você for olhar uma família humilde e a mãe não tem condições, a mãe fala, mamãe não tem, quando não tiver dinheiro, não te dá, e esse dia nunca chega. Você vê, é tudo cidadãos de bem, cidadãos que estão acostumados a levar palavra, que estão acostumados, não a ser pisados, estão acostumados com a diversidade da foram formados como pessoas fortes, pessoas capazes, entendeu? Podem observar, muitos jovens hoje em dia entram em depressão, muitos que, infelizmente, tiram a própria vida, não estão acostumados a enfrentar, não estão acostumados a ouvir não estão acostumados a ouvir palavras que pegam e machucam o seu ego. Elas não têm para se importar. Vou para a minha casa aí, esse ano, tem 3 suicídios. Ela precisa de um verão de armadura. Tem 2 jovens que se encontrou. Foi esse ano. O pai e a mãe. Mas o pai e a mãe é filha, né? Aí eu, ô filho, você quer pegar um monte, até um monte. Esse cara aqui, cara aqui. 2 jovens se encontrou. Esse ano, 3, né? Que uma é só uma validade. Outra coisa, se vocês forem passarem na rua e olhar a quantidade
moradores de rua, eu fico impressionada com quantos jovens. Quantos jovens estão no mundo das drogas, quantos jovens decidiram não lutar por seus sonhos, desistiram dos seus sonhos. Eu não estou dizendo que é culpa dos pais, 100% a pessoa que resolveu entrar num mundo desse. Mas uma base que, às vezes, o pai não consegue consolidar, você pode mudar o destino, a atitude que aquelas pessoas podem tomar, que os seus filhos podem. Noelza, contribui um pouquinho. Você tem uma filha maravilhosa, vamos lá. Foi difícil criar sua filha? Não, eu tive trabalho. Eu te deram. Que mulher abençoada. Filhos? Graças a Deus, eu tenho as possibilidades que eu ensinei. E tem como é ela me chamou e falou que ia conversar comigo. E aí eu falei, eu não estou preparada, né? Aí eu entrei no quarto, chorei. E falei, eu vim até ela frente. E aí um dia Deus, aí uma irmã chamou o portão no outro dia, falou assim, você fez uma oração hoje, ontem, e o Senhor falou para você deixar ela ir. Porque ele disse tudo que você fez. Mas eu vou fazer de novo. Eu fiz não feliz. E aí, ela me chamou. Eu saí, de agora em diante, eu vou fazer o que eu quiser. Aí eu vai dar o que eu vai começar o que quer. Vai entrar, aí vai ser o que quer, mas aí você quer fazer e você faz. Só que eu vou te avisar. Se eu não for voltar, não sei como fazer. E aí, eu saí um dia, chegava tarde, porque eu abri só a atenção. Aí, acho que demorou uns 2 meses, ela chegou e disse, mãe, a senhora vai ensinar comigo, porque eu escolhi para mim é o que eu quero. Aí eu fui ensinar com ela, e a gente fez uma coisa, e graças a Deus, eu estava casando com uma educação. Então, a pessoa não sabe nada, eu poderia ter feito mais, eu posso ter aqui. Agora está sendo sem graças a Deus, eu peguei mais uma vez. Deu certo. Então, assim, quando a gente faz a cultura, eu não queria que fosse Deus que faz. Eu não graças a Deus por isso. Eu tentei fazer até o dia. Deus, ele me mostrou, né? Deu certo, eu entreguei para ele, graças a Deus deu certo. A filha mesma coisa, eu posso ter o que ele der que eu estou tentando. Mas como faz com amor, com caridade, dá certo. O amor já vai tudo, dá certo. Não tem como. Não tem como não dar certo. Quando dá certo é o amor e Deus. Tem que operar. E você sentiu dificuldade em falar para ela que seus filhos que era certo, que é errado dentro da vida? Não, eu já até falo que eu estou muito boa, porque não teria sido. Porque eu tivesse falado sobre qualquer coisa. Eu falo, mas é doidinho. Porque assim, eu falo com ele como qualquer pessoa, porque se eu não falar, agora vai falar. Entendeu? Eu falo que é certo, que é errado. Não tem como eu falar só para ele. Professor, quando nós se tratamos assim como é o nosso tópico aqui, né, a conduta do crente em relação ao filho, né? Hoje as crianças elas se socializam, elas estão na escola e tudo, né? E o coleguinha que não tem princípios, ele gosta disso, ele gosta daquilo, né? Então, automaticamente acaba condicionando as nossas crianças. Acaba havendo um atrativo, ela acaba conhecendo algumas coisas, né, por causa disso. Só que o que acontece? Nós, como cristãos, nós não podemos simplesmente deixar a coisa correr. Ele é criança e tem que fazer isso, né? Por exemplo, existem muitos desenhos, filmes, né, que são próprios para criança.
né? Mas esses desenhos em si, que são próprios para a criança em si, eles não encurtem nada de bom, né? Então, não que você não possa comprar, né? Mas você já procurou apresentar para ele algo dentro do contexto bíblico? Ao comprar um DVD para sua criança lá da Princesa, você já pensou em comprar um DVD para a criança, um DVD bíblico, que fale das coisas de Deus, que conduza ele a um temor a Deus? Ou seja, a criança vai precisar comprar uma roupa, nós dizemos para a criança, olha, vamos comprar uma roupa para você servir a Deus, para você ser melhor diante de Deus. Então, são pequenos princípios que nós vamos incutindo no dia a dia que nós temos. Por exemplo, a criança está na escola, ela vai fazer uma prova, fala, olha, ore a Deus, porque Deus ele vai te ajudar a fazer a prova. Então, são pequenas coisas que vai criar nele um caráter cristão, que é justamente dentro desse pensamento de ministério, né, que nós não criamos um filho para nós. Nós criamos um filho para o Senhor. Nós não criamos filho para o mundo. Nós criamos filhos para o Senhor. Quem pensa que cria um filho para o mundo está criando um filho totalmente errado. Nós não criamos filho para o mundo, nós criamos filho para Deus. Então, diante de Deus, nós temos que incutir os princípios de Deus e robustecê-los para que ele possa viver no mundo, mas servindo a Deus. Então, assim sendo, quando ele crescer, aí vai se cumprir o que diz Provérbios. Ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. Ou seja, não significa que ele não vá desviar da igreja. Significa que ele pode até sair da igreja, mas os princípios de Deus estão nele. Então, uma hora, cedo ou tarde, ele volta, porque ele tem princípios que foram aprendidos na tenra infância. Amém. Eu vou entrar nessa história aí. Agora, eu criei meus filhos para conhecer o mundo. Mora no primeiro, para que eu queria o meu filho, não tem um macho só. Mil maravilhas. Mas uma rapaziada. Então, é o seguinte, chegou a época de chegar ao meu pai. Eu vi um cara com um branco ali, o pai, quem que é aquele? Eu falei, vou buscar com você. Eu ia buscar com o pai. Aí que eu fiz para ele, moleque. Põe na cabeça. Trava ali para você, papai. Lá na colha. Cheio esquisito, lá, vai, vamos buscar para você. Então, o pai vai dizer que não pode levar o filho para conhecer, falar para você, vamos na cabeça mais velho. O mundo é mais na faculdade. Tudo se pensar tem que virar do outro lado, tudo tem que ser pensado. Então, aí quando o filho vai fazer com o pai e mãe, como é o seguinte, ela vai escolher a senhora. Ele é isso, uma boa mãe, uma boa escolha. É passado, pode é outro. E isso que é o ideal do ser humano. Só está indo, só dá agora. É que nem Jesus fala para nós. Ele dá agora para nós. Mas lá no puxo também, eu não sei se ele só viu para vencedor. Com Jesus puxa agora. Então, você dá liberdade. E tem certa liberdade nossa que nos impõe de caminhar. Nós temos que proceder. Está sendo sucedido. Mas voltando à tecnologia, tem que ter muito cuidado com a tecnologia. Ela está abrindo espaço hoje para a juventude. Entendeu? Porque se não um tiozinho também, não fica longe também. Mas a juventude está abrindo espaço. Você vê a sua filha tem outra ali trancada no quarto, inteligente. E nosso filho é inteligente, ele é manipulador. Ele procura agir na minha pessoa, uma brechinha que eu dou. Aí, eu estou naquele meu bote. Então, como o nosso superior fala que nós, no mundo, vocês, aflições, problemas, medo e fim. Então, nós estamos bem cientes disso. Isso vai acontecer. Nós temos que estar preparados naquele momento. Já aconteceu comigo várias vezes. Duas filhas na faculdade, por exemplo, na época. Então, o pai e a mãe são dois guerreiros. Tem que ser desse jeito. Tem que estar ali no leão.
entendo até que não posso comigo tudo, só que é como o Cléber disse, né? A gente tem que ensinar a ter o filho, a gente cria o filho realmente para Deus. Para Deus. A gente ensina para o nosso filho que tudo ele tem que fazer. Pedir a motivação para Deus, conversar. Cabe a gente orientar. Fala, filho, eu quero conhecer a todo mundo. A consequência é isso, isso, que Deus não se agrada, não dá. A minha preocupação como mãe é ensinar para o filho o que está dentro. Princípios corretos. Os princípios corretos, e tem o que nem o Roberto mencionou, procurar. Não tem muito filme evangélico? Não tem. Mãe, meu dia na escola, quis assistir o Rei Leão. Qual é o problema do Rei Leão? Ah, vamos assistir, não olha, estou vendo essa cena? Isso não existe. Isso não acontece. Você quer esse teu conhecimento para você debater? Não. Uma hora, é melhor assistir do meu lado e eu explicar o que está fora do processo, o que não faz parte do princípio bíblico, do que ver uma amiguinha e achar aquela coisa mais linda. Hoje em dia, a gente já vê mesmo que até a própria criança, os jovens, tudo aquilo que vê no mundo e acha bonito, quer trazer para dentro da igreja. E não é assim. Se nós ensinarmos o nosso filho, ó, filho, tudo que você vai fazer, você pede permissão para Deus, nós vamos ter uma geração de Daniel. Uma geração de José. Não, mas hoje em dia, tudo que o filho fala, olha, pai, eu vou pintar o cabelo de cor de rosa. Por que eu vou pintar o cabelo de cor de rosa? Ah, minha amiguinha pintou o cabelo de cor de rosa. A sua amiguinha da igreja, ele não sabe o que é isso. Nossa, eu estou latindo. Mas eu estou falando o seguinte, nós temos que já aprender a ensinar, que nós precisamos renunciar muitas coisas. Se tudo que o mundo faz, eu falo amém, eu deixo minha criança absorver, quando ela crescer, tudo para ela vai ser amém. Ela cresce sem limites. Tudo vai ser. Olha, meu pai, a minha amiguinha está usando uma melancia na cabeça, agora eu vou usar assim. A melancia feita na cabeça. Vai adquirir sobre tudo aquilo que o mundo impõe, ela vai achar que é. E como eu não coloquei ela dentro da palavra, como eu não fui mostrando para ela aquilo que era certo, que estava errado, procurando DVD, procurando CD, procurando até desenhos bíblicos dentro da internet, que a internet também tem. Se eu não direcionar, se eu não conduzir, o mundo vai se conduzir. Num piscar de olho, quando você vai ver, você vai estar que nem aquele pai lá onde você foi. Não acho. A Bíblia é um livro de regras, é um conjunto. Então, tudo isso que estamos falando tem trabalhar no código. Ensinar duas coisas, né? Então, uma coisa que Deus deu para nós, que não entender, então, ele foi comum. Você arrebentou, ficou. Mas assim, a criança, até certo ponto, você não é 5 ou 6 anos, Construção do caráter. você consegue ainda falar para ela que é certo, que é errado, você consegue ensinar. A criança, depois quando ela chega a certa idade, ela já quer opinar na roupa que ela quer colocar, ela já não aceita a roupa que você colocou, ela já tem ali uma opinião, ela não aceita o que você coloca no prato, ela já começa a já questionar quando você fala para ela, filho, não é bom uma menininha cristã usar uma saia que está mais escura, que não está cobrindo nada. Tem posição para sentar. Ela vai questionar você. Você tem que estar dentro dos parâmetros, não somente bíblicos, mas também de conduta para falar para ela o que ela mandou. Agora, se eu coloco qualquer roupa, eu mesmo já coloco uma saia dessa na criança, quando ela completar 18 anos, não adianta. Eu falo que é errado. Até 20. 10 minutos. Chegou mais para a casa? No ponto 3, os mandamentos com promessas. Os filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhe é assegurada, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade, exteriores e vida longa, embora dádivas espirituais estejam implícitas
ênfase recai sobre os benefícios materiais, que significa que obedecer e honrar seus pais, os filhos submetem-se ao árbitro de Deus, seguindo o beneplácito de sua vontade, e a recompensa com bênçãos especiais. Irmãos, puxando o gancho da início do médio, é importante não somente na infância, que a gente fala para a infância, mas conforme o filho vai crescendo, os pais tenham o hábito de conversar com o filho. Até mesmo quando eles são pequenos, você fala, você vai sentar, você vai para o seu quarto, e eles vão, naquele momento que a gente tem que começar a conversar com eles. O que é que está acontecendo? Conforme você conversa, você vai construindo um respeito mútuo. O filho entenda que ele tem que obedecer ao pai por amor. Ele precisa ouvir o pai dele por amor, não porque o pai se impõe. Você vai fazer o que é. Quando você impõe muito, você dita regras no adolescente ou no jovem, quando você não consegue pegar e conversar, explicar por que não, mas ficar se impondo, você vai fazer o pronto, ele não tem aquela idade de baixar a cabeça e obedecer. Ele vai respeitar. E se você não souber como falar, você vai trazer briga, vai trazer discussões para mim, deixa de falar. Então é muito importante que a gente aprenda a conversar com as pessoas, a ouvir, a entender aquilo que ele está passando. Assim ele vai apresentar as dificuldades que ele está. Se você não souber resolver o problema dele, nós vamos orar, vamos ver o que o Senhor tem que falar sobre isso. Vamos buscar o Senhor para que eu venha resolver esse problema. Mas é muito importante que eu aprenda a ouvir meu filho aprenda a escutar aquilo que eu estou falando. E assim, se o meu filho, se a gente tem esse momento de comunhão, ele vai procurar me honrar. Ele vai se preocupar em cuidar de mim. Ele vai me entender. Eu não posso simplesmente agir a pele e a fogo de todo mundo. Mas eu tenho que estar apto a entender o que está acontecendo com ele. Nós vamos ler a conclusão. Não, eu causo resistência e crio uma ruptura entre eu e o meu filho. Isso que muitas das vezes, dependendo do que for, não tem retorno. Às vezes rola o perdão, mas não é a mesma coisa. Uma coisa que a pessoa não percebe, isso lá atrás, você conseguiu lá atrás, nós sabemos isso. Ele daria para ser o meu neto, o espírito de conhecimento. Essa geração inteligente. Eles fazem mil perguntas. Eu já tinha um nada no computador, não é que ninguém. Parece um outro de hacker. Pergunta, agora, por quê? Aí o produto é meu. Inteligência que dá mais. Aí eu fui lá buscar o meu sagrado. Ele já disse que daria hoje. O espírito de conhecimento para essa geração jovem. Isso é coisa que correta. Então, onde é que está esse tipo de conhecimento para nós hoje? Está aí, os dois. Então, se eu não tenho isso, eu não vou conseguir lá atrás o fruto do Espírito Santo. Eu falo isso, quase não está pagando. Então, eu tenho que conseguir uma coisa para ter outra. Então, eu posso explicar uma música legal, então eu tenho que pegar o legal. Esse livro, o rapaz disse aqui, isso aqui é a caixinha do mundo. Na minha época, eu estudava, tinha uma Bíblia. A minha época tinha. Ali você pode entrar no livro da Bíblia e você faz a pergunta. Apanhava. Deixa eu fazer uma pergunta. É bacana quando você faz pergunta, você preenche o que eu é. Eu falei semana passada aqui, nós estamos estudando aqui, tem que perguntar para a pessoa. A pessoa pode te perguntar. Eu vou falar aqui, para você saber tudo. Vamos lá. Desculpa, professor. Vamos ler só a conclusão final que todo professor aqui dentro falando. No modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de lidar e amar a sua esposa. A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança do seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as escrituras.
Aos filhos, o desejo de obedecer e honrar os seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família, que se porta conforme o plano, conforme Deus planejou. Amém, irmão? Amém. Irmão Cléber, tem uma observação para colocar? Irmão Ícaro, professores. Deus continue abençoando a vida da irmã Sara, professora Sara, pela boa aula que nos deu nesta manhã, agradecendo os irmãos que nos acompanham aí, irmão Ivanildo, o pastor Márcio, o irmão Félix que está aí também, a Adriana, a senhora Adriana, agradecendo a todos aí pela oportunidade de estarmos juntos aí, e entendendo sempre que a família, o Ivanildo, o Márcio, que a família é um projeto de Deus. Quem projetou a família foi Deus. Deus é o criador da família. E como criador da família, o Senhor vai nos dar as diretrizes de como nós devemos usar a nossa família. Tudo isso que foi abordado pela professora aqui, ela abordou aqui acerca de como o marido deve proceder, de como a esposa deve proceder e como ambos procedem em relação aos filhos. E isso é o bem-estar social. Por que o mundo está deturpado da forma que está? Por causa da falta de princípios bíblicos. Faltando os princípios bíblicos, desencadeia toda uma problemática. E essa problemática nós temos visto aí hoje. Lê para nós, por favor, irmão Ícaro. Romanos, no capítulo 1, versículo 18, até o término do contexto aí. Até o término do contexto. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E, proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso, e trocaram a glória do Deus mortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si. Porquanto, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E por essa razão, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram o desejo sensual uns pelos outros. Deram, então, início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e, por isso, receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas e os conduz a praticar tudo que é reprovado. Então,
Tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Amém. Vejam só. Aí nós temos um relato da sociedade de hoje. Por que a sociedade está assim? Por causa da base. Qual que é a base? A base é a família. A sociedade, ela gira em torno da base fundamental. A base fundamental é a família. No tópico inicial aqui, a professora ela disse acerca de 3 coisas que são importantes. Que é o quê? A monogamia, a heterossexualidade e a indissolubilidade da família. Ou seja, o casamento indissolúvel. Hoje, um problema muito grande é as pessoas entrarem no casamento já com o pensamento de falido. Eu vou me casar, se não der certo, eu separo. Isso é um casamento falido, um casamento que está fadado ao fracasso. Porque ele não vai nem tentar nada. Mas quando ele casa pensando em viver para sempre, ele consegue contornar os problemas da vida. Os problemas que sempre teremos, como disse o irmão José. Sempre teremos um problema na vida. E os problemas, eles são dirimidos a partir do que? Da sociedade. E aí nós temos uma sociedade interna. Ou seja, o sócio é aquele que partilha do mesmo bem. Nós temos uma sociedade interna em casa. Ou seja, nós temos o marido e nós temos a mulher. Ambos são sócios dentro do contexto ministerial do casamento. Por isso que a mulher ela é a administradora, ela é a administradora e o representante legal é o homem. Então, ambos estão em um mesmo papel, em um mesmo projeto, trabalhando juntos. Se nós compreendermos os princípios legais de Deus, dando ouvido àquilo que Deus propôs para a humanidade, a nossa civilização e a nossa humanidade será totalmente diferente. Coisa que hoje é muito difícil, porque o mundo está entregue à depravação total do seu próprio sentimento, faltando o conhecer da palavra de Deus. Enquanto não conhecer a palavra de Deus, vão viver em depravação moral. Mas a partir do momento em que se conhece a palavra de Deus, a depravação moral ela vai se dissipando e nós temos então uma legalidade em uma sociedade perfeita à imagem, à luz de Deus. Amém? Então, muito boa aula, Sara. Deus continue abençoando a sua vida, professora. Deus dando a sua graça, abençoando a vida de cada um dos irmãos aí presentes. Os irmãos que estão aí online também com a gente, que Deus abençoe a cada um e que Deus continue derramando a sua graça sobre nós. Amém? Fazer o nosso ministro. Irmão Renildo vai louvar o Senhor conosco. Amém? E já já nós estamos partindo aqui para o final. Amém, irmãos? Estaremos louvando ao Senhor aí. Pode ser o nome do irmão também? Amém. Graças a Deus. Só na Globo. Irmãos, vamos continuar.